Mudou tudo, pessoal. Olha, Trump surpreende e já decidiu para a tristeza de Lula. Moraes recebe mais um contra-ataque e toma uma decisão surpreendente. Eu vou trazer para vocês aqui agora. Principalmente em relação à questão se o Lula vai poder ir ou não para os Estados Unidos. E mais, hein? O Nicolas Ferreira com aquele vídeo que está dando o que falar e agora estão à caça dele. Gente, que loucura é essa? Um dia agitado, um dia cheio de informações e agora eu fiz um apanhado aqui, um resumo do que está acontecendo e vou trazer para você aqui, para você ficar por dentro de tudo. Deixa esse joinha. No último vídeo alcançamos 20 mil joinhas, eu quero 30 mil nesse vídeo. Pode me ajudar? 30 mil likes nesse vídeo aqui, se você ajuda a gente levar esse conteúdo para frente. 30 mil likes. Aqui eu trago a informação e nos comentários eu quero que você deixe a sua opinião. Eu quero a sua opinião em relação a essa decisão do Moraes que eu vou trazer aqui. O que você acha sobre isso? É uma decisão importante que eu vou trazer aqui para você. Eu quero que você deixe o seu comentário sobre essa decisão do governo ter voltado atrás em relação ao Pix, por conta do vídeo do Nicolas Ferreira. Eu vou trazer informações atualizadas para você sobre isso. Deixe aqui nos comentários e essa vergonha que o governo acabou passando. Gente, tudo para vocês aqui. Vou começar já de cara, enquanto você vai deixando o seu comentário com essa questão aqui da possibilidade do Lula, do Bolsonaro, Lula não vai, né? Nem foi convidado, do Bolsonaro ir até o Trump. Talvez o Trump deva vir até o Bolsonaro. O que vocês acham disso? Auriverde, que produziu essa matéria, deixar os créditos aqui para essa rapaziada. Vamos ouvir agora, gente. Da posse, João? A gente faz um vai e volta para liberar o Leandro, pode ser? Porque o Leandrão... Pode ser, João? Vamos lá, então. Sabe porque o Leandro viajou a madrugada toda, chegou agora nos Estados Unidos, né, e vai falar com a gente sobre a posse de Trump e a negativa da PGR para a ida do presidente Bolsonaro, né, aos Estados Unidos. Um verdadeiro absurdo. Absurdo. Mas vamos lá. A gente já volta nessa situação do Pix, que eu quero liberar esse querido Leandro de Jesus para ir descansar. Fala aí, ô João, posse de Trump, Bolsonaro, o que está pegando? Bom, Pitoli, vamos lá então falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República recomendou se manifestou contra a liberação do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro para ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o parecer, a viagem de interesse privado do ex-presidente não supera o elevado valor de interesse público por trás da medida cautelar que reteve o documento. O passaporte de Bolsonaro está apreendido desde o começo do ano passado pelas investigações sobre uma suposta tentativa de golpe no fim do ano de 2022. O objetivo do relator do processo no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é evitar uma fuga do Brasil. O documento diz o seguinte, abre aspas, a situação descrita não revela a necessidade básica, urgente e declinável, apta para excepcionar o comando de permanência no Brasil, deliberado por motivos de ordem pública, fecha aspas. A gente tem esse documento aí, eu vou pedir para o Edson colocar na tela, só para a gente ilustrar para a nossa audiência. O Gonê também considerou que Bolsonaro não ocupa um cargo que dê status de representação oficial para ir à posse de Trump. Com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes decidirá se libera ou não o documento para a viagem. Em caso de negativa, que é o que deve acontecer, cabe recurso. Só para contextualizar para a audiência mais uma vez, o ex-presidente entrou com um pedido no STF na última sexta-feira para liberar o passaporte, depois de dizer ter sido convidado para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Em resposta, Moraes pediu a apresentação de um documento oficial que comprovasse a veracidade desse convite. A defesa de Bolsonaro apresentou, a Procuradoria-Geral da República analisou e agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se Bolsonaro pode ou não comparecer. Naquela triangulação que a gente já sabe que é um veneno para o Brasil. E ainda mais a inveja é uma merda, né? A inveja é terrível, né? Nesse caso em especial. Leandro de Jesus, direto dos Estados Unidos. Leandro, o que eu passo a entender é o seguinte. A PGR erra ao dizer que Bolsonaro não ocupa um cargo expressivo a ponto de se colocar a necessidade, nítida necessidade de que ele vá acompanhar a posse de Donald Trump. Leandro, nós temos um homem que governou o Brasil por 4 anos, entregou o Brasil da maneira que entregou, superavitário. Nós temos um presidente que, na sua campanha de reeleição, com toda a intervenção do Tribunal Superior Eleitoral, conseguiu 58 milhões de votos, 58 milhões de votos, consegue na mesma eleição a maior bancada da história, com 99 parlamentares eleitos,
assume a posição de presidente de honra do maior partido político do Brasil, e a PGR diz que não tem relevância política pública, não tem interesse público a ida do presidente Bolsonaro para a posse de Donald Trump. Mais um absurdo, mais um erro, mais um tropeço dessa PGR que está aí para servir os interesses de Alexandre de Moraes, da Polícia Federal, nessa triangulação que é terrível para o Brasil. Leandro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre Pittoli, meu amigo, bom dia a toda a nação alviverde, a nossa audiência. Acabei de chegar aqui nos Estados Unidos, estou em Miami, exatamente para participar da posse do presidente Donald Trump. E todos nós aqui, esperançosos, os brasileiros que aqui estão, bem como os brasileiros que estão aí em nosso país, né, o nosso Brasil que a gente tanto ama, todos nós, de fato, esperançosos de que o presidente Bolsonaro tenha a sua liberdade garantida, o seu direito de vir, inclusive, vir participar da posse do presidente Donald Trump, o qual ele foi convidado de maneira oficial. É importante a gente destacar isso. E este parecer opinativo, é importante a gente salientar isso aqui, esta opinião do Ministério Público, ou da PGR, né, melhor dizendo, é uma mera opinião através de um parecer, e que quem vai julgar, ou quem vai decidir, no caso, é o Alexandre de Moraes. Para mim, isso obviamente se trata de um jogo combinado, né, onde provavelmente sabemos qual será o resultado. E isso demonstra de maneira muito clara que o presidente Bolsonaro, que não tem nenhum tipo de condenação e que as investigações que correm aí são todas elas sem qualquer fundamento fático ou jurídico, ainda assim, neste cenário, o presidente Bolsonaro já se encontra punido. É uma punição sem condenação. E por que eu falo isso? Porque a partir do momento em que você tem restrições sobre a sua liberdade, o seu direito de ir e vir, por exemplo, que é o caso do presidente Bolsonaro, que está impedido de sair do país por conta do seu passaporte que está aí apreendido, já é uma punição. Ou seja, o presidente Bolsonaro está condenado, está cumprindo uma pena, uma punição, sem nenhum tipo de condenação, sem qualquer fundamento jurídico para isso. E é tão inexplicável esta opinião da PGR, porque o presidente Bolsonaro já esteve aqui nos Estados Unidos, retornou para o Brasil, foi para a Argentina, retornou para o Brasil. É importante destacar mais uma vez, Pittoli, e de maneira bastante acertada, você já aqui colocou luz sobre isso. Estamos falando de um ex-presidente da República que é aclamado, ainda que venhamos considerar o resultado das urnas mágicas, mas é um ex-presidente que é aclamado por praticamente metade da população, segundo as urnas mágicas, né? É um presidente que tem aí a maior bancada, né, ligada ao seu partido, que é o meu partido, o PL, presidente de honra, ou seja, que tem uma grande influência política, não apenas no Brasil, mas, obviamente, que Bolsonaro ele tem influência também internacional, por conta do seu histórico, do seu posicionamento, da sua força política, e esse fundamento, ou essa justificativa da PGR para emitir a sua opinião, carece de verdades. Então, por isso que eu volto a afirmar, se trata de um jogo combinado na tentativa, na realidade, eu penso, tenho a certeza que eles sabem, com toda certeza eles sabem que o presidente Bolsonaro não tem a menor intenção de deixar o Brasil, de vir para os Estados Unidos e possivelmente não retornar. Eles sabem que o presidente Bolsonaro vai retornar, porque Bolsonaro não é covarde para fugir da briga. O que, na realidade, eles estão tentando fazer com isso é, mais uma vez, uma tentativa de humilhar o sujeito, humilhar a pessoa, enfraquecê-lo. Isso é o que está muito claro, além de todos os desejos e propósitos ditatoriais que estão por trás de tudo isso que está acontecendo, essa perseguição política contra o presidente Bolsonaro. Confesso para vocês todos que estão nos ouvindo aí nessa maravilhosa audiência do Tauri Verde, eu estou aqui nos Estados Unidos, como deputado, convidado, estou aqui, mas acho de maneira injusta, acho muito injusto eu estar aqui e o meu presidente Bolsonaro não está. Trocaria de lugar com ele facilmente, porque ele tem a honra devida, né, e o histórico devido, inclusive, para estar aqui. Então, assim, estou realmente indignado com essa situação. Gente, deixa a opinião de vocês sobre isso. Pelo jeito, então, vai ser negado. Vamos esperar e bater o martelo em relação a isso. Mas outra questão aqui, gente, o pessoal sempre diz, mas tem que sair na TV e tal. Essa questão do Nicolas Ferreira e tem uma emissora que ficou doida com isso. Eu vou compartilhar com vocês, vocês devem até imaginar quem é, né, gente? E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa informação também aqui, ó. Olha isso. Deixa eu achar aqui.
Olha essa questão aqui, deixa eu ver onde está aqui, tem muita coisa aqui, gente. Eu vou achar aqui para vocês, porque é muita, achei. Olha isso aqui, meu povo. Uma Olha isso derrota aqui. dupla, demonstra fragilidade e cansaço há 2 anos da eleição. Daniela, quem diz isso? Governo, aliados do governo, oposição e especialistas em marketing político. Eu vou pedir para o nosso time trazer aqui, descer aqui um pouquinho, essa página lá do blog, porque eu queria destacar a primeira aspa que está em negrito aqui. Muito obrigada. Que está em negrito no blog. Pode continuar descendo. Muito obrigada. Aqui eu explico, né, que nós ouvimos. Pode descer. Ah, tudo bem. Vamos aqui na fechadinha. Aqui, ó. Muito obrigada. O que aconteceu? Ao baixar essa portaria e não comunicar com clareza, não querer comprar a briga, explicar de verdade, querer ter feito ali uma coisa meio no jeitinho, meio mambembe, será que ninguém vai perceber, ninguém vai falar? O governo abriu um flanco imenso para a oposição que sentiu o cheiro de sangue. Teve fake news? Teve. Mas teve também debate político, que o governo não se apresentou para fazer. E é importante dizer isso. Ao fim e ao cabo, o que o governo decidiu fazer ontem? Depois de não ter entrado na arena, ter tomado uma sova, um aliado do Lula me falou, foi 7-0, decidiu revogar a norma. Olha o que disse o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, aqui para o Conexão. O recuo, da forma como ele foi feito, demonstrou uma fragilidade do governo como há muito tempo eu não via. Ciro Nogueira é um opositor do governo, mas é um pragmático. Segue ele. O problema, para mim, não é só de comunicação. O governo, como eu disse, nem se apresentou para fazer esse debate propriamente dito. É o Lula. Ele parece estar de saco cheio, sem apetite para governar. Está blindado. O Ciro Nogueira usou a expressão, ele está numa redoma. Os problemas chegam na sala dele quando já é muito tarde para decidir. Vem os relatos de que o Lula ficou irritado e tal, o estrago já estava feito. De novo, o governo nem sequer se apresentou para defender a posição que a sua ala burocrática na Fazenda decidiu ali tomar. Ok, Daniela, e o que dizem os aliados do governo? Que a revogação, esse recuo, era a única saída, eu vou trazer aqui para vocês, no ipsis literis, o que disse um dos líderes, tá, da base do governo. O recuo foi o que restava. Quando o jogo já está 7-0, o que a torcida mais quer é que o juiz apite o final. Dito isso, qual é o saldo? É uma derrota dupla. Primeiro, o grande trunfo dessa agenda ficou para a oposição e a ala mais estridente da oposição. Um jovem deputado, o deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, fez um vídeo, mais de 200 milhões de visualizações, e atribuiu-se a este vídeo a decisão do governo de derrubar a norma. Nicolas disse hoje, como pré-candidato em 2026, porque ele não tem idade. O jovem tem 28 anos, precisa-se de 35 para disputar a presidência. Esse foi o tamanho que deu esse episódio e o recuo do governo, como foi feito, ao personagem, ao deputado Nicolas Ferreira. A segunda frente de derrota é para o Centrão. O Centrão já estava cobrando o governo a fazer uma reforma para além do que Lula vem sinalizando está disposto a fazer, dizendo exatamente que o governo está desconectado e o Congresso, gente, com esse episódio, vendo um governo que se ajoelhou para o que ele próprio está dizendo foi uma avalanche de mentiras, então estão governando por ele via mentira, fragilidade. Governo frágil, Congresso com fome, o resultado você já entende. Mais espaço para o Centrão, que está com a faca e o queijo na mão, num momento em que o Lula precisava mostrar mais força. Gente, que loucura isso, hein? Aí teve gente... mas não apareceu no Jornal Nacional essa questão do PIX revogado, né? Não vai ter mais taxação. Na verdade não era taxação, era fiscalização, né? Mas aí, o que vai acontecer agora, tal, enfim. E aí, gente, saiu no Jornal Nacional também, pessoal. Olha aqui, um minutinho, só eles tiveram que interromper. Olá, o jornalismo da Globo volta a falar com você porque o governo acaba de anunciar que vai revogar o ato que ampliou a fiscalização da Receita Federal sobre movimentações financeiras, o que incluía o PIX, lembra? Com a decisão, a fiscalização volta a ser como era antes, ou seja, o valor das movimentações financeiras a partir do qual os bancos têm que reportar a receita volta a ser R$2.000 por mês para a pessoa física. Esse recuo do governo vem depois de uma onda de fake news que gerou muita desinformação sobre essa nova forma de notificação dos bancos com a receita. Tinha gente inventando até que o PIX seria taxado, que é mentira.
O governo afirmou que foi necessário esse recuo para justamente evitar distorções e que vai editar uma medida provisória para deixar claro que não haverá cobrança de impostos sobre o PIX e para equiparar o PIX a dinheiro vivo como transação financeira, ou seja, sem nenhuma taxação. Você vai ter, claro, todos os detalhes. Pois é, gente, tiveram que interromper a programação para tratar desse assunto, né? Pois é, e tem mais coisa. Vamos ver o que disse o Nicolas em relação a isso. Ele deu uma entrevista no CNN. Vamos ver o que ele disse. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os telespectadores aí da CNN. Deputado, o senhor publicou um vídeo essa semana que viralizou, né? Eu recebi o vídeo em vários momentos, né? E houve críticas por parte do governo em relação ao seu vídeo. Como é que o senhor explica essa crítica aí? Como é que o senhor recebeu as críticas do governo federal e depois a decisão de revogar a medida? Pelo visto, o governo do PT tem muita dificuldade em lidar com a verdade. Afinal de contas, eu inclusive no vídeo falo que o PIX não será taxado, mas eu duvido que possa ser. E mostrei um histórico disso. Como, por exemplo, a promessa da picanha, que até hoje não veio. Como, por exemplo, a promessa de não taxar as compras da China, e estão sendo taxadas. E também a promessa da isenção de imposto de renda também não veio. Ou seja, há um histórico do PT, de fato, de enganar as pessoas. O vídeo ultrapassou 220 milhões de visualizações, e isso é muito mais do que um número, né? Isso é uma demonstração fática de que as pessoas estão indignadas com um Estado que só toma dinheiro e não devolve isso para a população em formato de segurança, de saúde, de educação. Pelo contrário, tem aumentado os gastos da presidência, batido recorde, tem feito festas com dinheiro público, como a gente já fez, e principalmente sendo irresponsável com o dinheiro do contribuinte. E por isso que viralizou, porque é verdadeiro. Agora, deputado, autoridades falam que devem abrir um inquérito para poder investigar parlamentares que divulgaram fake news. As autoridades não citam os nomes dos parlamentares. O senhor acredita que pode ser investigado? Eu estou sendo investigado porque eu chamei o Lula de ladrão. Ou seja, inquérito por inquérito, abrir mais um para mim e entrar na fila. Afinal de contas, se você é honesto aqui nesse país, a chance de você ser perseguido é gigantesca. Agora, saudades, né, de quando o Ministério Público Federal, de quando a PGE, de quando o STF se preocupava em investigar a facção criminosa, se preocupava realmente em olhar a corrupção que acontece dentro da política, as malas de dinheiro que foram encontradas, por exemplo, com Guedel. Saudade de quando, de fato, os criminosos eram os criminosos. E não quem faz um vídeo com um fundo preto, sem gastar um centavo de dinheiro público e simplesmente tendo ainda que combater ainda mentiras e ataques por boa parte de uma imprensa que é comprada por esse governo. Deputado, o senhor apresentou, se não me falha a memória, o senhor e mais outros 2 parlamentares apresentaram um projeto de lei, é isso? E também uma ação do Supremo Tribunal Federal sobre o caso da Receita? Nós estamos elaborando uma ação de controle de constitucionalidade juntamente ao PL Nacional, é uma peça elaborada, mas, visto a revogação, de fato, não perde-se o mérito, né, nesse sentido. Tinha também outras PECs, inclusive uma outra PEC, né, que abrange também a questão do Drex, que há um intuito, sim, pelo que a gente está vendo, de algumas pessoas já acabarem, né, com o papel moeda físico, e a gente sabe que isso é mais um controle mesmo do Estado, só que todas as ações que iríamos fazer judicial não vai ser necessário mais ser feito, porque, de fato, agora o PIX, digamos assim, voltou. Você aí, trabalhador informal, entregador de iFood, pedreiro, manicure, trabalhador informal, não mais terá, né, a lupa do governo em cima dos seus gastos. Deputado, o que o senhor acha que aconteceu? Porque houve uma falha, alguns dizem, de comunicação do governo. O próprio governo fala que não, que a oposição que disseminou fake news nas redes sociais, isso fez com que a população não entendesse o que estava acontecendo. A população ficou em dúvida porque, se a informação era de que a Receita Federal iria monitorar a movimentação financeira até R$5 mil, a população ficou com receio de que caísse na malha fina e, no futuro, poderia aplicar uma multa da Receita Federal, né? E isso não foi esclarecido. Qual ponto que o senhor destaca que o governo poderia destacar antes dessa medida? E era fake news? Por que revogou? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Afinal de contas, é impressionante, né? Eles comunicam algo, a gente recebe essa notícia, mostra a verdade, e eles simplesmente dizem que não, vocês são incapazes de entender. Só o governo do PT consegue entender as medidas deles. E se você discorda, ou se você faz um vídeo elucidativo, você é considerado um fascista, um nazifascista, como, por exemplo, não somente o Haddad, mas agora o novo, né, secretário de comunicação do governo, inclusive dou boas-vindas a ele, diz que a oposição ela é fascista. E todo aquele, né, que inclusive está a favor disso ou divulga essas informações também é. Ou seja, se você discorda de mim, você se torna um inimigo. Eu sou o contrário. Eu acredito que a gente precisa concordar e discordar. Deixei muito claro no meu vídeo que não importa se você é de direita, esquerda, centro. Isso é uma luta que o Brasil uniu em prol de não ter o governo simplesmente tendo a possibilidade de ter uma lupa no seu dinheiro e, no fim das contas, poder aplicar ali um imposto que não estava sendo aplicado anteriormente. E essas pessoas, lembrando, são pessoas comuns, trabalhadoras, e que se elas não fazem isso, basicamente elas não conseguem sobreviver. Afinal de contas, o Estado brasileiro custa e muito caro.